Mesmo com a vacina já acontecendo em todo o Brasil, o cenário da Covid-19 nesta segunda onda é avassalador. O programa Check-up de hoje é especial sobre esse assunto. Eu converso agora com o Dr. Ivo Castelo Branco, infectologista. E a gente abre esta edição do Check-up com o Dr. Ivo Castelo Branco, infectologista. Eu sei que você tem muitas dúvidas a respeito dessa segunda onda da Covid-19. E o Dr. Ivo está aqui para tentar esclarecer, né, doutor? No que ele souber, no que a ciência já souber hoje, ele vai tentar esclarecer essas dúvidas da nossa população. Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente no Check-up hoje. Um prazer, mais uma vez, né? Doutor, prazer é nosso. Vacinação aí, doutor, embora seja um número pequeno ainda, né, diante de uma população de mais de 9 milhões de pessoas, foram mais de 600 mil doses até agora, né, um número pequeno, mas a gente pode esperar, apesar de um quadro tão difícil que estamos vivendo, a gente pode esperar, vou começar logo com essa, um ano mais tranquilo por conta da vacina? A vacina é mais uma forma de você prevenir a infecção pelo Covid. Os estudos mostram que quando você tem vacinações acima de 70% da população, realmente a eficácia da vacina é muito visível. Mas os trabalhos recentes em alguns países da Europa têm mostrado que 30% da população vacinada, né, aquele grupo populacional, já existe uma redução da internação e da letalidade da doença. Então, São Paulo já mostrou no grupo acima de 80 anos uma diminuição da internação, da repercussão da infecção pelo Covid. Então, é um percentual pequeno ainda, foi vacinado grupos de risco, né, que eram os grupos que tinham mais probabilidade de pegar Covid. Um profissional de saúde, a gente sabe que tem 3 vezes mais chance de pegar Covid do que uma pessoa que não é da saúde. Então, era importante ter essa vacinação desses profissionais, né, e esses grupos que mais morriam, tinha mais complicações do Covid, que eram as pessoas acima de 60 anos. Então, a gente tem visto uma mudança do perfil de pessoas contaminadas pelo Covid. E a gente fica em dúvida se foram essas variantes somente que determinaram essa mudança, ou porque as pessoas, de novembro para cá, houve um relaxamento das medidas preventivas, com o uso de máscara, as aglomerações nas eleições, as compras de Natal, as festas de fim de ano, né, as férias e o carnaval, mesmo sem haver oficialmente. Então, tudo do Covid existe uma repercussão de 2 a 4 semanas depois. Então, nós estamos pegando muito disso daí, quer dizer, uma somação de tudo isso que faz com que nós tenhamos um aumento isso no Brasil como um todo, porque todas essas medidas, essas coisas de relaxamento ocorreram no Brasil como um todo. A gente pode dizer que ela é mais letal? A letalidade é quando uma doença causa morte. A gente está observando que ela tem tido mais gravidade. Letalidade, a gente não tem subsídios ainda para dizer que ela mata mais. Com relação a sintomas, né? A gente observou muito na primeira onda a questão da ausência de cheiro, ausência de paladar. Continua assim ou tem alguns sintomas diferentes dessa vez? O Covid tem 2 momentos, pelo menos, no Covid que você percebe. A pessoa contrai o Covid, tem muita gente que vai ter o Covid sem ter sintomas. A gente não tem trabalhos mostrando isso, grandes trabalhos. A gente praticamente só conhece as pessoas que tiveram sintomas, as pessoas que procuraram atendimento, as pessoas que foram internadas ou coisa desse tipo. A gente não tem estudos maiores de pessoas que contraíram e não tiveram sintomas. A gente tem pouco estudo disso, mas é possível que muita gente pegue e não tenha sintomas, ou seja, confundido. Mas a gente está vendo atualmente que as pessoas na primeira semana, elas têm sintomas de infecção bem inexpressivos, como algumas pessoas fazem dor de cabeça, dor no corpo, coriza, às vezes tem febre, às vezes não tem, é confundido às vezes com dengue, com outras arboviroses. Nós estamos tendo dengue atualmente, às vezes confunde. E aí essas pessoas passam essa primeira semana, na segunda semana que o organismo faz uma resposta àquela infecção ao Covid, é que aquela resposta inflamatória faz com que o indivíduo, a febre aumente,
o indivíduo passa a ter mais dor no corpo, queda de estado geral, e algumas pessoas começam a ter repercussões graves da doença, que são sinais de alerta da doença. São os pacientes na segunda semana, quando a febre volta, o paciente começa a ter sensação de desmaios, ou então, por exemplo, ele tem cansaço aos mínimos esforços, por exemplo, caminhar cansa, tomar banho cansa, defecar cansa, indo do quarto para a sala, o cara cansa. Quer dizer, esses sinais alertam que ele está tendo alguma repercussão da doença. E nessa fase, se a gente detecta essa pessoa e interfere nessa fase, a gente consegue mudar muito o curso da infecção. E essas pessoas, do mesmo jeito que as pessoas podem perder o olfato, podem perder o gosto, pode perder a audição, o Covid também faz isso, elas podem perder a sensação de falta de ar. É interessante isso no Covid. O cara está em repouso, se bota o médio oxigênio no dedo, ele está 91, 89, e qualquer pessoa estaria morrendo sem fôlego. E a pessoa fala assim, não estou sentindo falta de ar. E essa pessoa, se ela não for detectada, ela vai ficar 1, 2 dias com essa oxigenação, e aí os tecidos vão começando a sofrer, e é por isso que algumas pessoas chegam chocadas, chegam com embolia, porque na evolução do quadro isso pode existir. Então, para o hospital, quando a situação agravar, se a situação estiver sob controle, a pessoa deve ficar em casa ou ainda assim deve ir para o hospital? Esse é um detalhe importante, né? Na vez passada a gente falava assim, só vá para o hospital se você estiver com falta de ar. Hoje a gente sabe que esses sinais de alarme que eu falei, eles precedem a falta de ar. Então, esses sinais são sinais que a pessoa tem que intervir ou procurar o atendimento. Cada pessoa tem um Covid diferente, obviamente os remédios podem ser até iguais, as condutas podem ser parecidas, mas a hora de introduzir, quem precisa fazer, a dosagem que precisa fazer, quando precisa parar, que exames tem que pedir, são diferentes. Nós não temos estrutura para atender todo mundo desse jeito, mas quem puder fazer tem que ser feito desse jeito. Infelizmente, o atendimento em massa, como a gente vê, pessoas que não estão sentindo nada, fazem um exame porque um amigo estava com Covid, ou uma pessoa estava com Covid, dá positivo, a pessoa chega lá, mete um bocado de remédio nessa pessoa sem estar sentindo nada. Esses remédios às vezes dão hepatite, dão arritmia cardíaca, e o paciente às vezes vai para o hospital, complicação daquilo lá. Então, não são todos os casos que a pessoa deve tomar medicação? Somente quando o médico indicar isso daí. Nenhum medicamento previne Covid. Eu tenho dezenas de pessoas que estão tomando semanalmente, 2 vezes por semana, alguns medicamentos, e alguns pegaram Covid e eu falo assim, engraçado, você está tomando isso há 4 meses e pegou Covid. Aí o cara fala assim, é mesmo, né, doutor? Então a gente tem visto isso daí. Obviamente nós estamos aprendendo, mas se você for ver muito do que se está preconizado nos famosos kits, né, que a gente tem tido aqui no Brasil, fora do Brasil, a Espanha, que tinha um kit parecido com o nosso, não usa mais. Na Europa, a Alemanha não usa isso, a Inglaterra não usa isso, a França não usa isso, os Estados Unidos não usa isso. Quer dizer, todos eles estão errados, nós estamos certos. As pessoas que usam isso aí, nós não, as pessoas que usam. Então a gente tem que ter um pouco de bom senso, né? E hoje, a intubação é protelada. Antigamente era qualquer baixa de oxigenação, era intubação. Hoje a gente consegue fazer ventilações VNIs, a gente consegue fazer o elmo que o Brasil, que o cearense adaptou para as nossas realidades tupiniquins. Fantástica essa invenção cearense que está colocado, né, que é o elmo. E a gente, pronação, quer dizer, fazer o cara ficar respirando com a barriga para baixo, tem diminuído muito a ter que entubar essas pessoas. E quanto menos você invadir, maior será a chance dele se recuperar, já que quando você põe um cano na boca do indivíduo que bateu o pulmão, as bactérias entram mais facilmente, a chance de pegar infecção hospitalar, a chance daquele oxigênio causar lesões, e quando pode existir. Então, quanto mais você deixar o cara respirando pelo nariz, pela boca dele, sem maiores intervenções, mais chance dele tem que sair. Então a gente está conseguindo melhorar muito sem ter que entubar. A gente tem diminuído bastante isso daí. Doutor, temos 2 vacinas aqui disponíveis no Ceará atualmente. Dá para dizer se uma é melhor do que a outra? Como é que estão essas respostas até agora? Todas as vacinas que existem no mundo, elas têm se mostrado bastante eficazes. Obviamente, são protocolos que foram feitos de emergência. A pergunta é assim, quanto tempo elas vão causar eficácia de imunizar as pessoas? Todas elas imunizaram. Todas elas mostraram que
Uma vez tomando a vacina, você, mesmo pegando o vírus, você não vai ter doença grave, a letalidade fica zero, então diminui a internação, você passa a ter uma infecção bem mais branda, sem maiores repercussões de vida ou coisa desse tipo. Tomei a vacina hoje, a segunda dose. Em quanto tempo estarei imune? Cada vacina tem um protocolo. A maioria das vacinas tem 2 doses. Algumas você toma uma, um mês, até 4 semanas, outros demoram 8 semanas para tomar a segunda dose. Agora, todas que têm 2 doses tem que tomar 2 doses. Quando você toma a primeira dose, você 15 dias depois já tem uma sua imunidade, algumas variam de 50% a 70%, e quando você toma a segunda dose, você efetiva a eficácia da vacina. Tá? Então, depois da segunda dose, 15 dias depois que você toma a segunda dose, você está realmente com a vacina plena de eficácia daquela vacina. Doutor, as vacinas são eficazes contra a variante? Os estudos têm mostrado que as variantes podem trazer uma diminuição da eficácia das vacinas, né? Alguns locais, algumas vacinas mostraram um efeito menor da eficácia. Outros não houve alteração. No entanto, né, a gente está vendo que, mesmo tendo uma diminuição da eficácia, vale a pena vacinar, porque a gente consegue diminuir a letalidade e a forma grave da doença. Então, vale a pena fazer a vacinação. Doutor, e a reinfecção? Alguns casos de reinfecção ou muitos casos? A gente sabe que quando a pessoa pega a Covid, ela está imunizada de 3 a 6 meses, né? E depois ela pode pegar novamente Covid. Nós temos observado gente que já tinha tido Covid e pegado essa cepa nova, porque ela é uma cepa que a pessoa não tem imunidade completa, então a gente está vendo reinfecção dessa cepa, né? E tem visto uma frequência relativamente, não dá para medir exatamente, porque tem gente que teve Covid sem a gente saber, mas ela tem tido uma taxa de reinfecção importante. Mas a média é essa, de 3 a 6 meses, porque já há estudos que falam até de anos, né, com relação à primeira cepa. É possível que a pessoa, aquela cepa que pegou, fique talvez por muito tempo, né? A gente não sabia estar observando isso agora. Agora, o problema da variante, por que existem variantes? É uma pergunta que sempre faz. Por que existem as variantes? A variante existe porque é uma coisa inerente ao vírus. O vírus é um material genético que entra dentro da célula. Ele entra dentro da célula, usa o que tem dentro da célula, depois ele rearranja aquela sequência de aminoácidos, né, e sai o vírus. Quando um aminoácido daquele troca de lugar, o vírus mudou. Aquilo é uma variante. Aquela mudança de aminoácido pode ser tanto bom para o vírus, como não ser bom. Quando ela é boa para o vírus, ela se torna uma valente e passa a dominar todas as outras, que é as variantes que nós estamos tendo. É possível que isso ocorra muito mais frequente. Quanto mais gente infectada, as variantes vão existir. Algumas vão desaparecer, a maioria vai desaparecer, e algumas vão se perpetuar. Daí a importância de diminuir a transmissão. E quanto mais rápido a gente diminuir a transmissão na população, menor chance de aparecer variantes. Doutor, teste de farmácia funciona? Olha, os testes de farmácia, as pesquisas ligadas à pesquisa de antígeno, elas têm se mostrado razoáveis. Elas não são o ouro, mas as pessoas sintomáticas, a pesquisa de antígeno, elas têm se mostrado uma forma de diagnóstico. As de anticorpo, elas deixam muito a desejar, aquela pesquisa de anticorpo de IgG/IgM. Mas a pesquisa de antígeno, desde que a pessoa seja sintomática, a positividade é boa. Agora, é o conhecido SUAB, é isso? SUAB. O outro é o SUAB, onde se pega aquele material e faz a pesquisa de PCR, que é aquela que demora mais ou menos um dia para você ter o diagnóstico. Esse é o ouro, né? Ela detecta. Faz em laboratório. E o outro é uma pesquisa do antígeno rápido. Se você tiver sintomático, a positividade não é ruim. Doutor Ivo Castelo Branco, quero agradecer a sua participação aqui no programa Check-up. Muitas perguntas, eu sei que eu deixei de fazer muitas aqui, né? Mas o tempo não permite, mas quero te agradecer. Espero que a gente tenha um ano melhor, né? Eu, como mãe, espero que meus filhos estejam na escola daqui a pouco, espero que a vida volte ao normal. E estou torcendo aí para que essas vacinas cheguem logo e que o senhor tenha descanso, né? Porque está difícil para infectologista esses dias, não está? Não está fácil, a gente tem dormido pouco, tem muito trabalho, muito estresse. Agora, eu vou falar uma coisa sobre essa coisa do lockdown de quarentena, que eu acho que é importante nós falarmos, né? A situação que nós estamos vivendo atualmente, a gente tem que ter o cuidado da transmissão, a gente tem que fazer o isolamento. Quem puder fazer o isolamento, faça o isolamento. Quem não pode fazer o isolamento,
ela tem que ser ajudada para fazer o isolamento, porque é a única maneira que a gente tem na atual conjuntura de diminuir a infecção, pelo menos estabilizar e começar a baixar isso daí. Então está na hora de cada pessoa fazer a sua parte, o que ele pode fazer. Quem tem dinheiro, ajude quem não tem dinheiro. Quem tem saber, ajude quem não tem saber. Quem consegue cuidar das pessoas, quem dissemina a informação tem que fazer isso daí. A gente tem que deixar de olhar o próprio umbigo, tem que olhar também, pensar na coletividade. Eu acho que é uma coisa que nós podemos fazer na atual conjuntura, é isso daí. Obrigada, doutor. Até a próxima aqui no programa Check-up. Ok, é um prazer.